Irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, eu acredito que todos vocês acompanharam nos últimos dias os protestos em nosso Brasil. Protestos praticamente em todos os estados, em quase todas as cidades do nosso querido Brasil. E nós vemos que isto aconteceu em nosso país, e isto acontece porque aquilo que veio acontecendo no passado, porque aquilo que veio acontecendo estourou agora. Aquilo que os políticos semearam está se colhendo agora. Nós vemos que, infelizmente, muitos políticos, não todos, mas muitos, semearam corrupção, usaram mal o dinheiro público, impunidade, descaso com o povo brasileiro. Quantas mordomias, quantos privilégios apenas de alguns, e o nosso país, nós vemos que agora está colhendo as tempestades desses protestos, greves, e infelizmente, também muita violência e quebra-quebra de algumas pessoas. Não só na vida e em sociedade é assim, mas também na nossa vida pessoal, geralmente colhemos o que nós plantamos. De fato, se nós semeamos feijão, nós não vamos colher milho, vamos colher feijão. E assim também o que nós semeamos hoje no mundo, na nossa vida, é aquilo que nós também iremos colher no futuro. Colhemos o que plantamos. Se como pais, por exemplo, plantamos dentro de casa a falta de carinho para com os nossos filhos, se nós não temos disciplina dentro de casa, se não damos orientação aos filhos, um dia, pode ter certeza, vamos colher rebeldia, um dia vamos colher daqueles filhos indiferença, desobediência, vamos colher deles desamor, porque nós plantamos isso, porque nós plantamos todas essas coisas. O colher e plantar é tão certo que se aplica também na nossa vida espiritual. Se vocês olharem o versículo 7 e 8, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando somos libertos por Cristo, quando a nossa vida ela é dirigida pelo Espírito Santo, produzimos frutos do Espírito, porque nós plantamos no terreno do Espírito e fazemos o bem, conforme nós lemos no versículo 8, é o versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O maior bem que podemos fazer às pessoas é semear o Evangelho, é semear a palavra de Cristo, levando Cristo na vida das pessoas. E como nós levamos? Como nós plantamos essas sementes do Evangelho? Através do nosso falar, através da nossa vida que nós vivemos no nosso dia a dia. Vocês viram a leitura do Evangelho de Lucas? O que Jesus fez? Jesus enviou 70 dos seus seguidores para semear o seu Evangelho. Um outro texto diz 72. E Jesus dá instruções para eles. E Jesus os anima. E Jesus envia eles de 2 em 2. E eles vão para o mundo anunciar a palavra de Deus. Na volta deles, quando eles relatam como foi a missão, quando eles falam das maravilhas que eles fizeram, Jesus lhes diz
Que não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas fiquem alegres porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Em Lucas 10:2, Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Aqui também entra eu e você. Não apenas devemos orar para que Deus nos mande mais gente para acolher pessoas para a salvação, mas eu, você, nós nos colocamos à disposição de Deus para ir e anunciar o Evangelho. Esses 70 que Jesus envia não eram os discípulos, não eram pastores, sacerdotes, mas eram pessoas, líderes, pessoas da igreja cristãs como vocês. E Jesus os envia para anunciar o Evangelho. Aonde? Aonde você está? Lá no seu trabalho, para o seu vizinho, para o seu amigo. Lá na rua, quando você encontra com alguém, ali você tem a oportunidade de anunciar a boa nova da salvação, plantar sementes do Evangelho. Cada um de nós, desde o nosso batismo, nós somos chamados por Deus, e chamados para agir nesse mundo, para plantar a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo diz que cada um de nós somos como um soldado, que tem que levar a sua mochila, equipamento e fazer o melhor que puder nessa batalha. Cada um de nós deve fazer o melhor que pode, o melhor em tudo, para anunciar a palavra de Deus. Eu sempre digo para as pessoas que para Deus a gente não faz de qualquer maneira. Para Deus a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que fazer o melhor de nós. Deus, quando te abençoa, Ele te abençoa de qualquer jeito? Ele te abençoa de qualquer forma? Ou Deus faz o melhor para você? Ou Deus faz o melhor na sua vida? Assim também nós nas coisas de Deus. Quinta-feira no coral, eu disse para os coralistas, a questão deles virem ensaiar o compromisso, a responsabilidade. Porque para Deus nós fazemos o melhor. Não fazemos o pior de nós. Para Deus nós não damos a sobra do nosso tempo. Para Deus a gente não dá a sobra dos nossos dons. Para Deus a gente não dá a sobra dos nossos bens, mas nós damos o melhor. O melhor para Deus, porque Ele nos dá tudo. Basta nós olharmos a nossa vida e ver o que Deus faz por nós. E o quanto Deus nos abençoa, o quanto Deus cuida, preserva e, acima de tudo, o quanto Deus nos dá a sua verdadeira paz, a sua verdadeira paz. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para um texto como este, nós vemos que a Bíblia diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero me ater um pouco a esse versículo. Aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher lá na frente. Eu disse para vocês, não tem como plantar uma coisa e colher outra. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Por que muitas vezes na nossa vida, na vida da nossa família, e eu digo, até mesmo na vida da igreja, nós temos tantas infelicidades? Porque muitas vezes nós não plantamos aquilo que Deus pede para nós plantarmos. Quantas vezes dentro de casa, em vez de nós plantarmos o amor, a paciência, a compreensão, o diálogo, o que geralmente se planta dentro de casa? A impaciência, o desamor, a desunião, a falta de compreensão. Infelizmente plantamos isto. Muitas vezes hoje,
As pessoas não têm mais paciência um para com o outro. Se não concorda com alguma coisa, isso acontece maior parte das vezes dentro de casa. O que acontece? Quando muitas vezes não se concorda, em vez de amar a pessoa, ouvir a pessoa, o que fazemos? Questionamos, ignoramos, somos impacientes, gritamos, ofendemos, magoamos, e assim nós vemos a desunião. Por que as famílias não se entendem hoje? Porque muitas vezes dentro de casa não se planta o verdadeiro amor. E o amor que eu falo é o amor de Deus. Porque a Bíblia diz: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se nós temos o amor de Deus em nossos corações e plantamos esse amor lá dentro, pode ter certeza, nós vamos colher amor. Por que muitas vezes, e eu estou muito com as famílias e eu vejo isso, os pais abandonados pelos filhos? Por quê? O que os pais plantaram lá atrás? Tem que voltar ao tempo e ver o que fizeram com seus filhos lá atrás. E vai colher aquilo que planta. Pode ter certeza. Assim também é dentro da igreja. Dentro da igreja nós também vamos colher aquilo que nós plantamos. Irmãos, se dentro da igreja todo mundo cruzar os braços, o que nós vamos colher dentro dessa igreja? Nada. Não vamos colher nada. Porque todo mundo está com os braços cruzados. Agora você imagina se dentro dessa igreja, essa congregação, eu digo, com aproximadamente 800 pessoas, aqui dentro, se todo mundo plantar o amor e fazer o melhor de si para as coisas de Deus, que igreja que nós seríamos? Você imagina se todos nós descruzássemos os braços e fizéssemos a nossa parte? Eu não faço por causa do outro. O outro não faz, eu também não vou fazer. O outro não coloca os dons, eu também não vou colocar. Não é assim muitas vezes? O outro não faz, também não vou fazer. E assim, no relaxo, a igreja também fica no relaxo. O que nós plantamos, nós vamos colher. Eu gostaria que dentro desta igreja, nós plantássemos o amor de um para com o outro. Eu gostaria que nós plantássemos dentro desta igreja os nossos dons, o melhor, o nosso tempo para Deus, o melhor, não a sobra do meu tempo. Se tiver tempo eu vou no culto. Você sobra para Deus, não é? Você sobra. É isso que Deus quer de nós? Não é. E pode ter a certeza que se assim nós fizermos, a vida nossa se torna muitas vezes um relaxo, e aí lá na frente nós vamos chorar. Por que muitos pais choram por causa dos seus filhos? Vêm os filhos aí nas drogas, veem os seus filhos nos vícios, os filhos que não respeitam os seus pais. Por quê? Aí perguntamos, por quê? E a resposta é, porque plantamos isso lá atrás. E agora nós estamos colhendo. Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, existe em nossa volta muitas pessoas que não conhecem o amor de Jesus, mas existem muitas pessoas que conhecem o amor de Jesus, mas ainda não vivem esse amor em seus corações. E para nós vivermos este amor em nossos corações, conforme diz a palavra de Deus, se vocês olharem o versículo 15, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Diz o apóstolo Paulo, nós somos alguma coisa
se nós formos nova criatura. O que é ser nova criatura? Naquela época, tinha o costume de circuncidar os meninos. Circuncidar é cortar ali o crepúsculo, né, do órgão masculino, que era uma aliança, né, feita com Deus no Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz, isso não adianta nada, se vocês não vivem a nova vida com Cristo. E aí o que a gente diz também? Não adianta nada na nossa vida, se muitas vezes a gente dizer, Deus é maior, Deus é Pai. Não, meu nome está lá na igreja, meu nome está lá no registro da igreja, mas eu não sou nova criatura. Se o amor de Cristo não está no meu coração, isso não adianta nada. Porque quem salva é Cristo, quem dá a vida eterna é Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos gloriar com a marca de Cristo em nossas vidas, a marca que Ele colocou em nós desde o nosso batismo. E é por isso que nós nos alegramos, nos regozijamos, é por isso que nós servimos a Deus, porque Ele nos serviu primeiro. Alguma vez você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Alguma vez você já parou para pensar o quanto Deus te abençoa? Você já parou para refletir o tamanho amor que Deus te concede através de um culto? Você já chegou em casa e você mesmo analisou consigo mesmo? Puxa, que mensagem maravilhosa! Que mensagem gostosa que Deus me deu hoje! Aonde eu sou amado por Deus e agora eu amo as pessoas também, levando esse amor aos corações daqueles que estão na minha volta. Já parou para pensar? Ou muitas vezes a gente chega em casa, o pastor falou para o fulano, ele falou para o ciclano, para mim não. Mas o fulano que devia estar na igreja para ouvir essa mensagem, porque era para ele. Não é assim muitas vezes? E a gente esquece da gente. Se a mensagem do culto não tocar o meu coração, não valeu nada aquela mensagem, nada. Ela tem que tocar a minha vida. E eu digo, quando eu preparo a mensagem, primeiro ela tem que valer para mim como pastor, porque se ela não valer para mim, ela não vai valer para vocês. Eu vou transmitir uma mensagem que não valeu para mim, ela vale para todos. A mensagem de Deus, ela tem que tocar o nosso coração. E nós saímos da casa de Deus com o prazer e com a alegria de dizer, quando vai ser o próximo culto? Já estou com vontade de voltar para a igreja. Já estou com vontade de sentar naquele banco, cantar hinos e ouvir a palavra de Deus de novo. É isso que a palavra de Deus tem que causar no meu coração. Se ela não causar, ela não está fazendo nenhum efeito na minha vida. Lembre-se sempre, Deus deseja a salvação de todos, a tua, a minha, mas também daqueles que estão lá fora. E Deus nos envia a essas pessoas, a chamar, a proclamar e a fazer o bem às pessoas. Mas diz a Escritura Sagrada, fazer o bem a todos, mas principalmente fazer o bem aos da família da fé. E aí, para terminar, eu digo, você se preocupa com os teus irmãos na fé? Você se preocupa com os teus irmãos da igreja? Quando ele se afasta dos cultos, você vai ao encontro dele e diga, o que está acontecendo? Tem algum problema? Eu posso te ajudar? Isso é preocupação? Olha o primeiro versículo, 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Claro, você não vai chegar para ele dizendo de qualquer jeito, mas você vai corrigi-o com brandura, com amor, com paciência, porque ele está no erro. Isso é amor. Agora vocês querem que o amor prevaleça, vai ao encontro, principalmente aos da família da fé. Porque se nós não corrigimos, se nós não vamos ao encontro, sabe por quê?
porque nós não amamos. E se o outro está para o mundo, ele está longe de Cristo, e eu não estou demonstrando com ele amor. Me dói muitas vezes quando os pais dizem o seguinte: pastor, eu falo todas as vezes para os meus filhos, vão para a igreja, e eles não vão. Eu já desisti, pastor, eu nem falo mais, porque não adianta. E eu digo: pai, mãe, se você não falar, é porque você deixou de amar o seu filho. Não deixe de falar, não deixe de convidar, não deixe de participar. Plante, e você vai colher no futuro. Plante o amor de Deus na tua vida e na vida daqueles que estão na tua volta. E esse amor, daqui a uns tempos, você vai colher. E acima de tudo, se nós plantamos a palavra de Deus, o que vai ser colhido? A vida eterna. Essa colheita não é nós que fazemos, essa colheita é Jesus que faz. Quando então no juízo final, Jesus vai voltar e ele vai colher aqueles que são dele e vai levar consigo para a vida eterna com ele lá no céu. É no céu que nós queremos estar. Por isso, nós vivemos o amor de Jesus e plantamos também o amor de Jesus aos outros corações. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo para a vida eterna. Amém.